Nós sabemos que quando um lugar ou um certo sítio está lleno, é complicado estar ali. Quando você vai ao banco, por exemplo, e você vê aquela cola enorme, já dá um desânimo só de mirar, verdade? Mas às vezes você queda na cola, porque você necessita cobrar o que tem que cobrar, e aí você queda aí. Pero é complicado, você se cansa, se aburre, mas você queda, porque você é obrigado por la situação a quedar aí. Agora, em se tratando de las coisas espirituais, nosso coração é como se ele fuera uma bóveda, certo? Como se ele fuera uma sala. Quando a sala do hospital está llena, a atenção de los enfermeiros e de los médicos não é a mesma. Compreende, sim ou não? Porque eles têm que atender um montão de gente gritando, um montão de gente mal. Então, vamos comparar o coração como fuera uma sala. Quando uma sala está llena e a gente está apretada, a gente se ahoga, o aire les falta, sim ou não? E isso passa a ser um incômodo para a pessoa. Em se tratando da vida espiritual, então, o coração é como uma sala. Se temos esta sala ocupada de las coisas desse mundo, então dificilmente vamos estar em paz ou tranquilos. Mas se nós temos esta sala, o coração de nós ocupado com as coisas de Deus, então vamos a ter paz. Então muitas pessoas se perguntam assim: pastor, por que eu não recebo o bautismo com o Espírito Santo? Por que eu estou na igreja há tanto tempo, eu oro, eu busco, eu clamo, eu hago isso, eu hago lo outro, e eu não recebo o Espírito Santo? Mire aqui para o pastor. Porque a pessoa muitas vezes está llena de outras coisas. O Senhor Jesus disse que se nós amarmos mais a alguém, a nosso padre, a nossa madre, a nossa pareja, a nossos filhos, mais que a Deus, nós não somos dignos de Ele. Ou seja, não disse o Senhor Jesus não disse que nós não podemos amar a essas pessoas. A Bíblia diz que não podemos amar mais que a Deus. Pero infelizmente, no coração de muitas pessoas, o Senhor Jesus não é o primeiro. O marido é o primeiro, a mulher, os filhos, o novio, a novia. Então, a pessoa, por ter a outro em lugar do Senhor Jesus em seu coração, a pessoa não tem paz, não pode estar tranquila. Quando vêm os problemas, a pessoa muitas vezes não sabe o que fazer para vencer os problemas, porque está faltando Deus. Quando falta Deus, falta todo. Quem compreende o pastor? Então, o que é o que acontece nesse caso? Por que a pessoa não recebe o Espírito Santo? Porque a pessoa está llena das coisas desse mundo. É como essa foto que eu vou colocar ahorita na pantalla. Coloca aí, por favor, na pantalla a foto. Estão vendo aí o bus? Como está o bus? Apaga a luz aqui adelante, por favor. Como está o bus, pueblo? Lleno. O bus está tão lleno que a gente tuvo que montar-se arriba. De tão lleno que está o bus. E vamos dar esse bus como o exemplo do coração de muita gente. Como está o coração de muitas pessoas? Llena de adultério, de mentira, de idolatria. Sabe aquela pessoa que vem aqui à igreja e ela disse: Senhor, ajuda-me, cura-me. Mas se não acontece naquele momento, ela vai rapidito allá ao bruxo. Ao mesmo tempo que pide a Deus, pide ao bruxo também. Então essa pessoa é idólatra, hechiceira. Então o coração está lleno de idolatria, de hechiceria. Como que a pessoa vai vencer?
A pessoa vem aqui e pede a Deus, e se não acontece na hora que ela quer, ela vai pedir ao irmão Gregório. Como que ela se vai curar? Como que ela vai ser bendecida? Então o coração de ela está lleno de coisas malas. E como que o Espírito Santo vai entrar em um lugar que está sucio? A você le gusta, abra seus olhos, presta atenção, pueblo. A você le gusta estar em um lugar sucio? A você le gusta estar em um lugar desordenado? Cochino? Claro que não. Você se sente mal quando você está em um lugar assim. Então, como que o Espírito Santo, ele vai entrar em tu coração, mientras você não perdone aquele que te hizo dano? Mientras tu coração esteja lleno de ressentimento, de rencor, como que o Espírito Santo vai entrar? E por isso que muitas vezes a pessoa não tem certeza de sua salvação, porque o Espírito Santo não entrou. E o Espírito Santo não entrou porque aquele mal que está dentro da pessoa não saiu. Porque você leva uma vida com seu namorado, uma vida de marido e mulher. Você não leva uma vida correta, uma vida justa. Você é adúltero. Quando digo você, não me refiro a uma pessoa, me refiro a todos nós outros. A pessoa vive em adultério, a pessoa vive nas coisas erradas, que não agradam a Deus. Como que o Espírito Santo vai entrar? A mesma boca que disse a Jesus que o ama, é a boca que ofende, é a boca que lastima, é a boca chismosa, pochincheira. Como que o Espírito Santo vai entrar, pessoas, em uma pessoa assim? A Bíblia diz que a boca habla de lo que está lleno el coração. Há gente que tem malícia, tem o coração assim lleno de quê? Malícia, malos ojos, habla mal de fulano, habla mal de mengano, habla mal de todo el mundo, mas não mira para si mesma, não mira para seus próprios errores. Então não há como o Espírito Santo entrar, mientras o coração de la pessoa esteja lleno de isso. Sin embargo, há uma solução para você. A solução é você arrepender-se. A solução é você deixar de julgar com sua vida espiritual e reconhecer seus errores. Ou você está esperando a hora da morte para pedir perdão a Deus? Está esperando a hora da morte quando já não haja tempo para dizer: Senhor, perdona-me. Há pessoas que não tiveram tempo de arrepender-se. O avião caiu allá em um país outro dia e não houve tempo de arrepender-se, não houve tempo de pedir perdão. Se você estiver em el avião, o que passaria contigo? Quem compreende o pastor? Então não dá. Você não pode contar que vai ter um tempo para arrepender-se à hora de morir. Não. Então é importante isso. Por isso, cuida tu coração. Limpia tu coração. Se você de pronto disse: pastor, meu coração está lleno de coisas malas, o que tenho que fazer? Pida ao Senhor Jesus que Ele te perdone, arrependa-se, pida que Ele limpe tu coração, e Ele vai fazer isso. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 20 assim: Hijo mío, presta atenção, presta quê? Atenção a mis palavras, inclina tu ouído a mis razones, que não se apartem de tus ojos, guarda-las em meio de tu. A palavra de Deus não pode só estar debaixo do braço, não, ou guardada dentro da carteira, ou em cima de uma estante, de um mueble allá na casa, não. A palavra de Deus tem que estar aqui, em nosso coração, adentro de nós outros. E disse: porque são vida para os que las hajam e saúde para todos su. Porque há gente enferma, porque há gente que não se cura na igreja, porque a verdade é que está enferma em el corpo, porque el alma, el coração está lleno de coisas que não servem. Às vezes a pessoa pensa que a solução para o problema de ela é curar-se da enfermidade, quando a solução para você é você arrepentir-se, é você deixar o pecado, deixar de ser um hijo malcriado, rebelde, que contesta a tus papás, grosseiro.
y transformarse en otra persona. Es eso lo que tienes que hacer. Amén. Si quieres un cambio de vida, usted tiene que cambiar sus atitudes. Ah, pastor, mas yo he sido así toda la vida. Usted ha sido así toda la vida, por eso ha sufrido toda la vida. Pero usted tiene el poder de cambiar. Nosotros tenemos el poder de cambiar. Y si usted quiere, usted puede cambiar. Amén. ¿Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces vamos a hablar con Dios. Póngase de pé, iglesia, por favor.